Agora, nós muitas vezes começamos a desfrutar mais do nosso celular, da nossa televisão, do nosso videogame, das companhias das pessoas, das comidas, das diversões, do pecado muitas vezes, e paramos de desfrutar da presença de Deus. Só que se nós quisermos ter um coração como de uma criança, nós devemos voltar a ter prazer em estar na presença de Deus. Alô, 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 graça e paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor Rick Pinto aqui. Bem-vindos a mais um vídeo e desde já te convido a deixar o teu like, a inscrever-te e a partilhar este vídeo com alguém para que também possa ser abençoado com o conteúdo aqui. E bem, aqui vamos para mais um alimento espiritual e hoje eu quero falar sobre Mateus capítulo 18, versículos 2 até o 3. Diz assim: E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Uau! Nós precisamos ser como crianças. Sim, então por isso que eu falei coração de criança. Para isso nós devemos entender um pouco como são as crianças. Em primeiro lugar, entender que as crianças elas estão em formação. Por que entender como são as crianças? Porque nós devemos nos assemelhar às crianças do próprio Deus, o nosso Pai. Ele nos assemelha a crianças. As crianças estão em formação. O que quer dizer isso? Elas ainda não atingiram o pico de crescimento. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, também diz que nós estamos a ser trabalhados por Deus e ainda não estamos prontos. Também diz que, ou não diz, as crianças elas são dependentes de um adulto que é responsável por elas. Assim somos nós somos dependentes de Deus. Sem Ele, nós nada podemos. O Salmo 23, ele explica muito bem o quão dependentes nós somos do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso pastor. E algo muito interessante nas crianças que nós devemos abraçar é que elas estão sempre dispostas a relacionar-se com outras pessoas, com outras crianças principalmente, independentemente das mágoas. Eu vejo às vezes os meus filhos, eles zangam-se e logo a seguir estão ali a rir, a brincar. Nós adultos é que às vezes temos um pouco de problemas. Então todos nós devemos ser como crianças nessa questão. E nisso eu quero falar de 3 pontos assim de forma bem rápida. Em primeiro lugar, devemos entender que para uma criança o pai ou os pais são tudo. Sim. Uma criança saudável, ela tem assim os pais como o seu tudo. Tudo gira em torno dos seus pais. Elas não fazem nada sem os pais, elas dependem dos pais para tudo. Quando elas começam a tornar-se independentes, por exemplo, ao irem para a escola, aí sim elas começam a desligar um pouco dos seus pais. Só como é que é o primeiro dia de uma criança na escola? É tudo tão novo, tão diferente. Por quê? Porque para ela falta o pai, falta a mãe ali naquele lugar. Assim, aqueles que pertencem a Deus devem ter esse mesmo entendimento. Por isso que existe uma canção de David Keelan, quer ser como criança, onde diz que às vezes nós nos tornamos independentes, deixamos de crer. Não, a criança, ela está ali naquela essência de que o seu pai ainda é tudo, a sua mãe ainda é tudo. Nós devemos estar nessa mesma essência. Jesus diz que nós devemos ter coração como de criança e a criança, ela vê o seu pai como tudo. E Deus merece esse lugar na nossa vida, onde Ele é o nosso tudo. Muito interessante, o segundo ponto é a criança ela tem prazer na presença dos pais. Sim, eu vou repetir, ela tem prazer na presença dos pais. O que isso quer dizer? Para uma criança que está num ambiente saudável, ninguém dá mais prazer a ela do que os pais. Ela pode querer estar com seus amiguinhos, divertir-se na escola com seus coleguinhas, estar ali com seus priminhos, com seus tios, com seus avós, mas ela sempre vai sentir falta do seu pai. Por quê? Porque estar na presença dos pais é o auge da vida de uma criança saudável. E se a criança não sente esse prazer, alguma coisa não está certa naquela casa, naquela família, com aquela criança. Então tem de se identificar o problema. Nós devemos olhar para o nosso Deus da mesma forma. Nada nem ninguém deve nos dar mais prazer do que estar na presença de Deus, salve se nós estivermos com algum problema. Por quê? Porque por pré-definição Deus não tem problema nenhum. Mas porém, contudo, todavia, entretanto, nós sim podemos ter algum problema. E muitas vezes nós fazemos como aquelas crianças que começam a experimentar ambientes melhores fora da casa dos pais. Então já não querem estar tão perto dos pais. Assim somos nós quando começamos a experimentar ambientes melhores fora da presença de Deus. E quando eu falo de presença de Deus, estou a falar da presença manifesta e não da onipresença de Deus, porque Deus está em todo e qualquer lugar.
Agora, nós muitas vezes começamos a desfrutar mais do nosso celular, da nossa televisão, do nosso videogame, das companhias das pessoas, das comidas, das diversões, do pecado muitas vezes, e paramos de desfrutar da presença de Deus. Só que se nós quisermos ter um coração como de uma criança, nós devemos voltar a ter prazer em estar na presença de Deus. Como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Esse deve ser o nosso coração. Quando pensarmos em louvar a Deus, em orar, em adorar, nós devemos ter alegria, porque isso é o que o Espírito gera em nós. E nós devemos andar sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Para isso, devemos estar totalmente firmes nele e dessa forma vamos ter alegria em Deus. E o último ponto que eu quero deixar é que uma criança normalmente tem uma confiança assim total no herói da sua vida, ou seja, nos seus pais. A confiança de uma criança nos seus pais, ela é inabalável. Ela pode ter medo de muita coisa, mas quando está diante do seu pai, quando ela confia no seu pai, na sua mãe, ela não tem medo de nada. Uma criança, ela pode estar desesperada, de medo, seja do que for, mas seu pai garante, não te preocupes, eu vou te proteger. Nem que seja um leão, ela não vai ter medo daquele leão. Se ela estiver no colo do pai, ela sente que ela venceu a tudo. Eu lembro quando era criança como que eu era. Só de saber que os meus pais estavam por perto, eu não tinha medo de nada, nem de ninguém. Depois de que cresci, percebi que afinal eles eram pessoas assim como eu, totalmente limitadas. Só que enquanto eu era criança, perto deles, eu estava muito seguro. Se eles dissessem que iam me dar alguma coisa, eu tinha segurança de que isso iria acontecer. Até que comecei a notar falhas. Só que nosso Deus, eu repito, Ele não falha. Vou repetir mais uma vez, Ele não falha, nunca falhou, nunca vai falhar. Dessa forma, a nossa confiança em Deus, ela deve ser totalmente inabalável, porque Deus nunca falhou, nunca vai falhar. Então, siga confiando em Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Deus poderoso, nesta hora eu quero te pedir que o Senhor possa, Pai, estar a trazer, ó Deus, diante de cada pessoa que vê este vídeo, Senhor, um coração de criança, Senhor. Transforma-nos, ó Deus. Volta a tornar-nos simples, para que possamos, ó Deus, caminhar nessa simplicidade e agrademos a Ti, porque o Senhor diz que nós devemos ter um coração simples e agradável como o coração de uma criança. Ajuda-nos, sem a Tua força nós não conseguiremos. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Então, sigamos e busquemos um coração como de uma criança. Eu tinha recomendado, então procura aqui no YouTube mesmo e vai orar com essa canção de David Inland, que eu quero ser como uma criança. E Deus te abençoe tremendamente enquanto adoras a Ele com essa canção. Vai, ora, busca, porque nós precisamos ser como crianças. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Deus te abençoe, fica na paz do Senhor e compartilha este vídeo com teu irmão. Busca coração de criança e comenta!